Frankenstein, da Netflix, é o novo filme de Guillermo del Toro e a nova adaptação da obra de Mary Shelley, que já teve tantas e tantas e tantas adaptações cinematográficas. Então, por que adaptar Frankenstein de novo? Bom, no caso do Guillermo del Toro, Frankenstein parece que é uma obra que influencia muito o jeito dele de fazer cinema desde o início, muito dos temas, como ele aborda todas essas figuras, e parece que é quase a obra que fazia falta dentro da filmografia dele. Aqui eu vou defender, inclusive, que não é o melhor filme da carreira dele, longe disso, acho que ele tem filmes melhores. Mas Frankenstein do Guillermo del Toro é quase como uma síntese de tudo que o Guillermo del Toro acredita enquanto cinema. A relação com a sociedade, a relação com os monstros, como pensar o cinema em questão de imagem aqui, que é um filme belíssimo, inclusive, nesse sentido, e até em como ele vai moldar o tom desse filme, que muitas vezes é um tom muito mais novelesco, digamos assim, né? O interesse pelo romance, que já é a parte que eu menos gosto aqui no filme, que ele pior resolve tudo. Mas dentro de tudo isso, assim, eu acho que o Frankenstein é um filme que ele me gera muitas sensações e, acima de tudo, é muito bonito de ver, em algum sentido, como o Del Toro, ele tá apaixonado pela obra dele. Você pode não gostar, você pode gostar mais que eu, você pode gostar menos do que eu, mas não dá pra dizer que não é um filme que tem a paixão ali do seu realizador, né? Então, o Frankenstein, ele parece que é uma obra já desde o início que vai influenciar muito a carreira do Guillermo del Toro, como eu disse, e parece que é uma obra que ela meio que vem pronta pra ele, mas que ele ainda assim vai fazer dela um novo Frankenstein, ele vai fazer o seu Frankenstein, criando algumas alterações, a mais marcante talvez em relação à obra original, trazer o ponto de vista aqui da criatura, entre aspas, dentro do que faz muito sentido dentro do filme que ele cria e faz muito sentido, acima de tudo, dentro da filmografia do Guillermo del Toro. E não só isso, essa ambientação do gótico, digamos assim, é algo que sempre interessou muito o Del Toro e que aqui é quase que um deleite para os nossos olhos, né? Então, como ele vai se usar das cores, como ele vai se usar do chiaro-escuro, né? Do claro e do escuro, do contraluz. Então, é um filme realmente belíssimo em toda a sua construção visual, né? É um daqueles filmes que dá para se perceber ali um pensamento quase que plano a plano em questão de fotografia, em questão de design de produção, mas também nessa construção visual como um todo, inclusive na construção da maquiagem do monstro aqui, que vai se diferenciar um pouco do que a gente pode esperar da figura clássica do Frankenstein que o cinema estabeleceu, mas que ainda assim funciona dentro dessa lógica lúdica que ele vai pensar aqui. Gosto muito principalmente do trabalho do Jacob Elordi até nesse sentido, né? Eu acho que ele cria aqui um Frankenstein incrível, né? Desde o seu momento mais inocente, que a gente realmente sente por aquele personagem, a gente compreende ele tentando se compreender em certo momento, mas como ele consegue trazer toda uma fisicalidade dócil, digamos assim, né? Então ele é agressivo em certos momentos, mas quando ele é agressivo parece que tem um pesar, porque dentro daquela agressividade, na verdade, ele é uma criatura muito bondosa, uma criatura quase como uma criança inocente tentando descobrir e conhecer aquele mundo e conhecer as formas de conhecer aquele mundo. Inclusive, dentro disso, eu não gosto muito quando o filme é muito literal no que ele tá querendo dizer, né? Principalmente quando ele fala sobre a relação dos homens com os lobos, dos lobos com os cordeiros e tudo mais. Então, quando ele constrói, é um filme que ele vai entrar muitas vezes nesse lugar dele expor muito o que ele tá pensando, e aí é um expor que não é só o que o personagem está pensando, mas é um pensamento maior da obra, o que a obra quer dizer e tudo mais, que é pra mim onde o filme perde um pouco. Mas acho que o elenco como um todo é muito bom aqui, né? O Oscar Isaac faz um trabalho muito bom, assim, como essa figura que vai se destruindo, essa figura que nasce provocadora, digamos assim, no filme, que tem, a gente vê um pouco da criação dele e tudo mais, mas que vai meio que se destruindo a partir da sua própria ambição, da sua própria perda de humanidade em certo aspecto. E além disso, tem também um certo destaque pra Mia Goth, que já é a personagem que eu gosto da atuação, mas eu não gosto tanto de como a personagem é desenvolvida ou de como ela não é desenvolvida, e principalmente como ela não é desenvolvida em relação ao Frankenstein. Muitas vezes a obra ela vai inclusive resumir muita coisa a apenas um triângulo amoroso, um interesse amoroso, que é onde o filme me perde
um pouco, onde o filme não consegue me ganhar justamente porque ele não desenvolve tanto essa parte e ela vai retornar já meio que tardiamente demais, não vou dizer mais do que isso. Mas de forma geral ela vai conseguir estabelecer justamente esse interesse muito grande do Del Toro que ele tem pelos monstros, a relação dos monstros, entre aspas, né, dessas criaturas em relação à sociedade, em relação aos seres humanos, né? Então aqui não são todos seres humanos que vão ser detestáveis, mas a gente vai ver uma perspectiva de um ser humano detestável dentro de um contexto um tanto detestável e como ele vai criar uma vida, ele vai criar um monstro para poder depois tentar destruí-lo, para depois não aceitar a sua própria criação. E aí entra naquilo que a gente já viu praticamente em todas as obras dele, de O Labirinto do Fauno, passando por Hellboy, passando por A Forma da Água, que seja, por todos os filmes basicamente dele, essa relação dos monstros que não são os verdadeiros monstros. E pode soar meio piegas isso, porque o filme ele é bastante piegas, inclusive o final dele é extremamente piegas, o que é bom e é ruim ao mesmo tempo, mas principalmente denuncia muito dessa visão do Del Toro para o seu cinema, né? Essa visão bem ambígua, digamos assim, do horror e do romantizar e do romance em certo sentido, né? Então como essas duas coisas elas estão postas no mundo o tempo inteiro, né? O fascínio por aquilo, o se apaixonar de diversas formas por aquilo, enquanto há algo de obscuro, há algo de horrível, digamos assim, dentro de todo esse contexto que vai permear toda essa trajetória dos personagens, mas sobretudo quando tem essa virada e a gente vê tudo pelo ponto de vista do Frankenstein, a gente começa a descobrir o que aconteceu com esse personagem, o contato real dele com o mundo. E esse contato que eu disse vai ser sempre filmado justamente com essa ambiguidade, né? Essa ambiguidade da imagem também, que é uma imagem que ela é meio soturna, ela cria um certo ambiente de desconfiança, um ambiente gótico, um ambiente de perigo, mas ao mesmo tempo há uma beleza, uma fascinação por aquela imagem, né? Então, acho que de forma geral é isso, né? Frankenstein, pro bem ou pro mal, e pra mim é mais pro bem do que pro mal, ele é uma obra do Guillermo del Toro, ele é quase como uma síntese da carreira do Guillermo del Toro, e não me entenda mal, quando eu digo uma síntese da carreira dele, não quer dizer que é a melhor obra dele, mas aquela que pega tudo que ele fez até hoje, e agora ele articula meio que tudo isso dentro de uma coisa só, né, a partir de uma obra que inspirou muito da carreira dele até hoje, né, até a relação do Frankenstein com o medo, aqui, pela perspectiva dele, já é muito diferente, né? O Frankenstein, ele não vai ser exatamente essa figura aterrorizante, por mais que ele gere uma sensação de perigo, ele não é mais o medo, porque dentro do contexto dele, dentro do contexto histórico, dentro da visão dele em relação aos monstros, isso já não faz total sentido. Então, de forma geral, eu gostei de Frankenstein. Não acho que é talvez a obra que muita gente estava esperando. Também não vai ser o filme da Netflix para as principais categorias, mas vai ser muito para as categorias técnicas no próximo Oscar. Mas, de forma geral, eu acho um filme interessante de ser o filme com a cara desse diretor. A carreira desse diretor representada dentro de uma obra que inspirou muito dele. Isso eu acho muito bonito e eu acho que o Del Toro, dentro de todas as suas fantasias, de todos os seus pensamentos, de todas as suas ideias, ele consegue articular uma obra coesa, bela e falha ao mesmo tempo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.